Facebook, venha para o Instagram também. Pronto, entramos ao vivo pelo Instagram, em nome de Jesus. Vamos dar um zoom, meu amigo. Isso, vou ficar aqui posicionado para receber o nosso amigo, nosso irmão, colocar o amor aqui bem evidente aqui. E vamos, ó, Igreja Cristo Vive, lá de Curitiba, já está entrando aí, hein? Bem-vindos sejam todos, em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Feliz, olha lá, Igreja Cristo Vive Curitiba, já entrou, meu filho. Amém? Vamos deixar bem fixo aí, isso, para que nós tenhamos um momento muito especial, em nome de Jesus. Irmã Valéria Pires, bem-vinda. Filhão, já verifica porque o Bispo Tom já deve estar aí pedindo para entrar, hein? Vamos lá, Bispo, só pedir para entrar, para nós seguirmos aqui. Olha aí. Deus é fiel. Como eu estou feliz, amado. Como eu estou feliz por estar aqui essa noite. Vamos lá. Graças a Deus. Bem-vindo! Boa noite, Graças meu amigo. Graças e paz. Graças e paz. Tudo bem, abençoados? Tudo bem, meu amigo. Que bom ver o irmão cada vez mais lindo, com cabelo cada vez mais branco. É o processo, né? É o processo. Para cumprir o propósito, né? É verdade. É Que verdade. Graças saudade. a Deus. Graça e paz. Eu louvo a Deus pela sua vida. Já estávamos agendando, né, esse encontro há algum tempo e aprove ao Senhor que fosse hoje. Finalmente chegou o dia. Eu fico muito feliz. Sua saudação, meu amado, suas palavras de boas-vindas aí ao povo da graça de Deus. Obrigado por ter aceito o convite. Amém, amém. Então, graça e paz a todos, né? Em especial aí a todos os nossos irmãos, os ministérios, né, que fazem parte da Cristo Vive, e ao povo aí da Cristo Vive região dos Lagos. Aí, parabenizar vocês, né, pela aquisição do novo terreno. Eu sei que tem uma nova sede vindo a caminho aí, né? Deus seja louvado. Olha, eu fico muito feliz, fico muito alegre, meu coração entra em regozijo quando eu vejo cada igreja, né, nossas ao longo ao redor aí do Brasil, né, conseguindo avançar nessa direção, né, nessa etapa, né, de ter uma igreja própria. Parabéns, Deus seja louvado pela sua vida, viu, Bispo Feliz, né, pela sua esposa, Bispa Renata, né, toda a tua família, que são tão dedicados à obra do Senhor aí, né, e quero dizer que eu estou alegre com a vitória do irmão, viu? Bom? Eu recebo essa palavra, eu sei que são palavras sinceras, e nós nos alegramos, nos regozijamos em Deus, porque a palavra da graça tem sido pregada, expandida, de acordo com os seus desígnios, e eis-nos aqui, e está feito o convite, quando nós tivermos a nossa data oficial de inauguração, vou enviar um convite para Curitiba também, e vamos sempre ter motivos de sobra para agradecer ao nosso Deus. Meu amigo, Só eu admiro. aguardando, hein? Fiquei sabendo que tem passeio de lancha, fiquei sabendo que é o Caribe brasileiro. Olha, as histórias que vieram até mim são das melhores. São das melhores. Passeio de lancha, canoa havaiana, beach tênis. Estou treinando para jogar com Ricardo Rocha. Eu não ia citar o nome do irmão para não comprometer, mas foi ele mesmo que fez toda essa propaganda aí, não? Ele virá também, vai ser lindo, eu creio. Ele está também desde antes da fundação do mundo. Mas vai chegar a hora de estar juntos aqui na região dos lagos também, meu amigo. Olha, eu já estou, quero dizer para o irmão que eu já estou numa expectativa para quinta-feira. Quinta-feira vai ser um momento muito especial, uma palavra trazida pelas nossas esposas, hein? Mas que vai para todas as famílias, vai ser uma bênção, né? Quinta-feira de Palestina. Um tema muito bom, né? Um tema interessante, importante para os nossos tempos, né? Que é o assunto ansiedade. Eu tenho certeza que Deus vai conduzi-las aí para que esse assunto seja abordado à luz da Bíblia Sagrada sempre, né? E dê direção, aí dê orientação, né?
para todos aqueles que certamente estarão assistindo aí. A gente também está numa expectativa positiva. Quero pedir, fazer um parênteses, pedir perdão para o irmão que eu não dei uma resposta de bate-pronto, viu? Quero dizer que tenho consideração por todos os nossos ministérios, e eu sou uma pessoa que tem esse perfil, tá? Então, as pessoas que têm um crédito comigo, eu fico incomodado se eu não saudar esse crédito, tá bom? Então, quando o irmão fez o convite, eu falei, eu vou participar, né? Eu tenho certeza que eu vou participar. Aí, viagem, teve uma agenda, depois eu falei, olha, eu vou falar com o irmão, depois o irmão vai ficar aquela impressão, não, o Bispo Totti que não tá, né, tá muito afim, então deixa bem claro aqui, tá bom? Faço questão. Obrigado, meu bispo. Eu sei disso, o irmão tem uma agenda muito intensa, inclusive abriu mão de compromissos para poder estar aqui hoje. E eu agradeço realmente a Deus, porque o irmão, além de um bispo amado, profundo conhecedor da graça, com testemunho dos de dentro e dos de fora, é um empresário, é um master coach, é uma pessoa que faz treinamentos no Brasil e fora. Enfim, uma pessoa que tem levado soluções e qualidade por onde passa e sempre inspirado pelo Senhor. Então, eu agradeço muito. Essa noite de nobreza, uma noite de gratidão, de crescimento, eu vou falar muito bom, porque o que eu quero, o que nós queremos, né, receber da parte do Senhor, tudo aquilo que Ele vai fluir através da vida do irmão, através desse nosso bate-bola aqui, que os encontros às terças e quintas têm sido assim. Nós temos feito os cultos online e pessoas têm vindo para nós trocarmos aqui experiências, testemunhos e fundamentos. Hoje o tema, né, Fundamentos da Graça, certamente vão impactar positivamente a nossa nação. Eu gostaria de pedir ao bispo, então, para fazer uma oração para nós começarmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos abrir os nossos lábios, como diz a palavra do Senhor, levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Senhor Jesus, glórias e graças nós te damos, ó Pai, por mais uma vez, ó Pai, termos a oportunidade de estarmos tratando, Senhor Jesus, ó Pai, das coisas, Senhor Jesus, da tua obra nessa terra, Senhor, da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa utilizar, Senhor, usar mais uma vez a minha vida, a vida, Senhor, do Bispo Feliz, Senhor Jesus, que esta conversa, que esse bate-papo, Senhor, ó Pai, que esta live, que essa transmissão online, Senhor, possa ser o canal do fluir da graça de Deus mais uma vez. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos capacite e, acima de tudo, que o Senhor possa nos dirigir, Senhor. Queremos sempre, Senhor, estar debaixo da tua mão poderosa, Senhor, ó Pai, dirigidos, como diz a tua palavra, em perfeita vitória, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebemos essa palavra em concordância plena. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Meu amado, agradeço a todos que estão aí conectados. Nosso pastor Maurício, Deca, olha aí, Bispo Alessandra, graça e paz. Vai compartilhando, vai deixando um like, já sabe como é que funciona, né? Compartilhe aí o máximo de pessoas, convidem mais pessoas, convidem muitas pessoas para estarem aqui conosco. Meu bispo amado, nós estamos vivendo dias muito desafiantes no nosso país. Esse ano profético é um ano de grande avivamento. E um dos motes, um dos mandamentos claros que nós recebemos foi: toque a trombeta, toque a trombeta, toque a trombeta. Bem alto. Então, nós estamos aqui hoje, submetidos à vontade do Pai, para tocar essa trombeta em tempos de caos, de crise, de divisão no país, enfim, de tantas situações que têm se levantado, para trazermos a memória que dá esperança e levarmos essa esperança adiante para aqueles que precisam. A palavra em 2 Coríntios 12, 9, vai nos dizer assim, Paulo diz: então ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, meu bispo, eu gostaria de trazer aqui esse início de reflexão para nós pensarmos um pouco. Estamos vivendo dias difíceis, dias maus, dias em que muitas pessoas estão se sentindo fragilizadas, enfraquecidas. Não seria esse tempo muito oportuno para que se levante uma geração que comece a se gloriar
nas fraquezas, porque quanto mais fracos formos na carne, mais fortes seremos no espírito. Ou seja, eu quero compartilhar com o irmão essa ideia. Não seria esse um momento muito oportuno para nós vermos o cumprimento deste grande, grande avivamento por meio de sinais, prodígios e maravilhas? Os tempos são difíceis, são tempos oportunos para vermos milagres. O que você tem vivido com base nisso, meu irmão? Legal, acho que é um tema bastante interessante, né? Você sabe que toda essa conjuntura, Bispo Feliz, né, e os amados aí que estão conectados conosco, né? Obviamente nós não temos o objetivo aqui de falar de política, mas sim do nosso governo que não é dessa terra, né? Que é dos céus, né? Do nosso governante que não é humano, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me coloquei bastante a pensar, sabe, sobre tudo aquilo que a gente está vivendo neste momento, em especial os cristãos, né, que eu tenho certeza que estavam aí nutrindo uma boa expectativa, né, para que a gente pudesse conduzir, né, ter uma continuidade aí de um país baseado em valores, né, em bons princípios, né, orientado para os homens, para as mulheres de bem. Então, quando o irmão traz essa palavra, né, tem me colocado muito a pensar, né, e a gente tem uma segurança disso, que Deus está no controle, né, Bispo Feliz, de todas as coisas, né? Então, talvez, né, aquilo que está se materializando aí, né, pelo menos de forma natural, né, aos nossos olhos, talvez seja uma permissão de Deus, sabe, Bispo Feliz, para que o povo de Deus, a nação, né, os homens, né, e as mulheres de Deus busquem mais ao Senhor, sabe? Entendam, né? Foi alguns insights que toda essa conjuntura me trouxe aí, e a palavra que o irmão compartilhou me faz pensar. Nos coloca numa situação de realmente de dependência de Deus, sabe? De entendermos que realmente nós não podemos, de forma alguma, né, ainda, né, que a gente tenha uma inclinação, né, de repente, para uma visão de governo e tal, que nós não podemos depender de homens dessa terra, né? Que as nossas vidas não podem estar alicerçadas em homens dessa terra, em governos dessa terra. Então, toda essa conjuntura, sabe, Bispo Feliz, me faz pensar assim, eu fico com esse entendimento, até com base naquilo que a gente crê, né, que Deus é soberano, que realmente é uma permissão de Deus, né? Que se tudo isso se materializar, né, vai ser um tempo onde realmente, né, nós teremos que buscar mais ao Senhor, né, interceder mais pela nossa pátria, interceder mais pela nossa cidade, né, pela nossa nação, pelo nosso povo, sabe? Não sei se eu respondi o irmão, essa palavra me fez pensar muito nisso, neste momento que a gente está, né? Sim, meu bispo. Eu concordo plenamente e vou acrescentar aqui mais um ponto para nós avançarmos nesse pensamento. Quando nós declaramos a graça te basta, a minha graça te basta, Sim. é a graça. Então, o povo de Deus, vamos pensar agora na igreja, existe uma coisa que é o Senhor Jesus Cristo. E nós, no seu corpo, cada um com a sua função, cada um com o seu chamado, cresce quando existe o quê? Um ajuste. Quando o corpo bem ajustado, as juntas e medulas, elas crescem no meio do vínculo perfeito do amor. E ao tirarmos uma rápida fotografia da eclésia, da igreja, não estou falando de denominações, estamos falando da igreja de Cristo agora na terra, especificamente no nosso país. Bispo, ingloriamente que eu digo, mas o povo dito cristão evangélico é o povo mais desunido que existe, possivelmente. Eu vejo uma unidade muito grande dos torcedores do Flamengo. Eu vejo uma unidade muito grande entre os que professam a fé espírita. Eu vejo uma unidade surpreendente entre os muçulmanos. É verdade. Hoje eu ouvi uma ministração falando a respeito de evangelismo, abrindo um parênteses rápido, de evangelismo
cultural, falando a respeito do crescimento, né, dos muçulmanos. As crianças até 8 anos, elas já leram o Alcorão inteiro. É. Até 12 anos de idade já leram várias vezes o Alcorão. Eles investem muito, até 30%, 40% dos seus recursos para manter e edificar tudo aquilo que eles acreditam lá. Então, quer dizer, tem todo um preparo desde sempre. Não é? Então, o povo cristão, está aqui dizendo ó, a nossa bispa, o povo cristão tem que se unir. E essa unidade, ela tem que se dar por meio do amor, por meio da fé, por meio da palavra. E é claro que a graça é que basta. A palavra da graça é que vai trazer essa renovação. Então, como o avivamento começa na igreja, esta permissão divina, para justamente mostrar que se a igreja está unida, baseada na palavra, na fé e no amor, a igreja vai exercer a autoridade para a qual Deus a estabeleceu. Se a igreja está exercendo bem essa autoridade, transformando muitas vezes altares em palanques, ou até mesmo colocando bezerros de ouro no lugar do trono, Sim. honra a homens e não ao Deus que transforma qualquer situação, isso vem muitas vezes chocar o princípio da palavra sendo utilizado como algo, assim, um produto reduzido a um valor entre homens que buscam certos interesses, enfim. Então, eu creio, bispo, e eu queria, meu irmão, até que ponto a Igreja de Cristo não despertar, não acordar para essa unidade, até que ponto essa situação ela pode ser revertida? Porque uma situação é a permissão de Deus para que em momentos difíceis nós tenhamos que buscar mais e esse momento vem. Outra coisa é o alinhamento, a unidade, a busca por meio da graça, por meio da palavra. A última reforma protestante, mais uma vez, vindo agora para nos conduzir. Sim. Isso arde no meu coração. Eu queria compartilhar isso com o amado e saber o que o amado pensa a respeito. Então, você sabe, Bispo Feliz, que nesse ponto, né, da nossa conversa aqui, eu também me faz refletir bastante assim. Inclusive, até a proposta do bate-papo de hoje, né? A gente falar de fundamentos, né? Fundamentos da graça de Deus, né? Então, eu acho que carece um pouco, Bispo Feliz, e eu acho que a gente tem um privilégio, né? Eu usaria essa palavra, de estar submetido, né, a um apostolado, estarmos dentro de um ministério que é bíblico, né? Que é um ministério que é muito ferrenho no sentido de realmente se basear na Bíblia, se basear em fundamentos bíblicos, né? E conseguir, através desses fundamentos, viver o suprassumo, né, da direção de Deus, que é a graça, né? A genuína palavra da graça de Deus. Inclusive, nós temos até este hábito de utilizar essa palavra, né? Genuína palavra da graça de Deus, né? Então, sabe o que me vem à cabeça, meus filhos? Que falta muito fundamento para o povo. Então, essa desunião, né? Essa não tão completa união, né? Vamos positivar um pouquinho o raciocínio aqui, deveria ser mais unido do que é hoje. Me vem assim, eu acho que falta fundamentos para as pessoas. Porque quando uma pessoa diz que ela, por exemplo, é cristã e ela é de esquerda, Bispo Feliz, há dois problemas aí. Eu também não quero me enveredar aqui, enviesar para o ambiente político, mas só para a gente abrir um parênteses. Ou a pessoa não entende de Bíblia, ou não entende do que é socialismo e comunismo. Uma dessas duas coisas não está certa na cabeça da pessoa, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa seara. Então, Bispo Feliz, me parece que falta muito para o povo de Deus fundamento, né? A gente está realmente em bons fundamentos, tá? Porque eu acho que se a gente, como igreja, né, está alicerçado em bons fundamentos, a gente não tem, pode ter divergência, não precisa ser algo totalitário, né? Todo mundo pensando da mesma forma, mas eu acho que a gente não vai discutir coisas que não têm que ser discutidas, né? Então, quando o irmão coloca lá o ponto da união, né, eu concordo que poderíamos ser um povo mais unido do que somos hoje, eu vejo que o fundamento, ele não é firme, sabe isso?
Então, a gente está na Bíblia, só que tem pessoas que estão enviesadas por uma parte do legalismo, tem pessoas que vivem aquele legalismo ferrenho, tem pessoas que vivem aquela graça com lei, que você não entende o que é lei, o que é graça. Tem gente que vive aquela graça permissiva, né? Aquela graça do tudo pode, o amor cobre multidão de pecados, venha como você está e fique do jeito que você quer. Então, veja, ó, só para concluir e voltar a palavra para o irmão, por que essa desunião? Penso eu, né? É porque os fundamentos não estão alinhados, né? É a Bíblia, mas os fundamentos são frágeis, fundamentos estão errados, ou fundamentos estão enviesados por uma coisa que já passou, por exemplo, quando a gente fala da lei, né, da velha aliança, de sacrifícios, de ordenanças. Então, eu penso nesse ponto, o Bispo Feliz, eu penso dessa forma, sabe? Amém, meu amado. Eu quero concordar com o irmão aqui, junto com Pedro. 1 Pedro 1,13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos como princípio de fé cristã os fundamentos. Vamos lá, então, mergulhar nos fundamentos. O que nós temos que perceber, o que nós temos que divulgar, né? O que nós temos que proclamar. Vamos aqui fazer esse ping-pong, né? A Bíblia, ela nos basta, diz o irmão Renato, Nosso isso? diácono aqui, ó. Diácono Renato, bem haja. E que bom, porque a palavra de Deus, ela precisa de discernimento, de compreensão, de iluminação. É o próprio Senhor Jesus, o sopro dele se revelando a nós. Então, vamos lá entender. O que é o fundamento? O fundamento é a base do prédio, né? É a base do edifício. Você vai construir sobre esses fundamentos a edificação. Nós somos casa de Deus. Então, imagina. E se uma casa é construída sobre a areia ou até sobre outros fundamentos, né? Paulo lançou os fundamentos, veja como cada um edifica. Se a pessoa coloca madeira, palha, feno, vem o fogo e queima. A areia, a casa cai. Então, o que significa isso para a nossa vida espiritual diária? Quando alguém diz que ama a Deus, que serve a Deus, que glorifica a Deus, mas ao mesmo tempo tem a necessidade, por exemplo, de atribuir poder a um objeto ou a alguma substância que existe sobre a face da terra. Ah, porque tem referências bíblicas que mostram que a água, que mostram que... Sim, existem referências, mas texto sem contexto é pretexto. As pessoas pegam, às vezes, uma referência bíblica solta lá no Antigo Testamento e sem revelação, fala, tá vendo? Então, Naamã se lavou 7 vezes lá no rio, então nós vamos trazer a água para poder lavar o povo aqui, e agora vai ter que ser todo mundo fazer uma campanha da água, você vai levar essa água para sua casa e você vai ser curado como Naamã. Espera aí. Isso é um amuleto, isso é um ponto de contato com a fé. Isso é uma heresia. Esse tipo de prática é uma prática herética. Por quê? Porque tira do Senhor Jesus a soberania e coloca sobre os objetos e as substâncias este poder. É claro que o Senhor quiser, ele é o eterno, é o soberano. Mas quando nós colocamos um objeto ou uma substância para concorrer com a glória de Deus, nós estamos dizendo que o Senhor Jesus não é suficiente, que a graça não basta. Tem que ter outras coisas. Então, esse é um exemplo de fundamento errado, de fundamento de areia, de palha, de feno, de algo que não é pedra preciosa, não é verdade? Verdade. Vamos lá, mais além de objeto, né, Bispo Feliz, as cerimônias, né? Por exemplo, que é um assunto muito... não é que é polêmico, né? Ele é defendido com unhas e dentes por uma questão, de novo, às vezes falta revelação, né? Ou as pessoas estão muito agarradas
a tradição de homens, né? Então, quando fala do batismo nas águas, né? Então, veja, o batismo nas águas é uma referência do que o irmão está colocando, né? É uma cerimônia, né? Se a gente olhar o batismo nas águas, é uma cerimônia bonita, é emocionante, né? Mas o batismo nas águas, esta cerimônia não salva ninguém. Nunca salvou e nunca salvará, né? O ouvir a palavra, né? O confessar a palavra, né? Confessar que Jesus é o meu Salvador, que é o ouvir e confessar, e a pessoa, né, ali se materializa o plano da salvação na vida dela, e isso sim, né? Então, veja, o irmão estava me falando e eu pensando aqui, eu falei, o batismo concorre com Deus, né? Porque se não passar pelas águas, não for pelo batistério, a pessoa não é salva, né? E a gente encontra na Bíblia Sagrada inúmeras referências para dizer que essa abordagem não é sólida, né? Verdade. E aí nós vamos observar que existem várias outras situações que concorrem com a soberania de Deus. E essa concorrência, ela não é saudável para a vida espiritual. Vamos trazer ainda, voltar um pouco. Quando nós fomos alcançados por Cristo, um dia eu ouvi uma palavra. Eu entrei na igreja, a convite da minha mãe, uma igreja lá no bairro da Vila da Penha, onde eu fui criado, nascido e criado. Eu tinha lá os meus 16 para 17 anos. Eu estava indo para um show, um baile lá do bairro, e eu não queria de forma alguma ir para a igreja. Minha mãe insistiu, e quase me colocou dentro do carro, me pegou na porta daquele lugar e me levou para a igreja. Chegando lá na igreja, eu era um pastor americano, e o pastor começou a falar coisas que só eu e Deus sabíamos. Eram coisas que da minha forma de crer, tinha os meus diálogos com Deus. E ele, ao falar daquilo, eu com 16 anos, eu entendi que era comigo que ele estava falando. E ele fez um apelo, e eu, naquele momento, senti assim, um desejo de confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Como é que a religião vai chamar esse momento? De aceitar a Cristo. E aqui há um pequeno, sutil, porém significativo problema de fundamento. Por quê? Se eu aceito a Cristo, eu tenho a possibilidade de não aceitar. Ele, na porta do meu coração, do lado de fora, batendo, e eu do lado de dentro, fechando a porta, sempre, passa amanhã, porque hoje eu não te quero. Até que um dia eu vou querer. Geralmente, quando eu estiver passando por muita aflição e dor, aí eu lembro que Jesus está lá batendo, e aí eu deixo Jesus entrar no meu coração e minha vida muda dali para frente. Isso é o que é ensinado. Só que, perceba, vamos entender com maturidade, com responsabilidade, mão na Bíblia. Estamos aqui para adorar ao Criador e não à criatura, para adorar a Deus e não ao homem. Querido, se o controle da minha salvação está nas minhas mãos, significa que o que Cristo fez na cruz foi uma alegoria que eu posso comprar a qualquer momento, trazer ou não, de acordo com a minha capacidade de aceitação de um fato histórico. Mas isso não tem nada a ver com a soberania do Senhor. Ele pode querer, ele efetuou realizar, ele inclinou o nosso coração, foi ele que orquestrou tudo para que eu, um dia, naquela igreja, eu não queria estar, e eu ali ouvisse aquela palavra, e eu fosse inclinado, porque eu sempre fui ovelha, e eu pude, então, ser conduzido pelo Espírito a dizer, sim, Senhor, Tu és o meu Senhor e meu Salvador. E o processo de desenvolvimento da salvação começou a acontecer, porque Ele me chamou, porque eu sou ovelha, e a ovelha ouve o pastor. Logo, a salvação Ele me deu, Ele me introduziu no reino. Eu não vou entrar no reino, eu já estou no reino, porque Ele me introduziu. E a salvação não é o fim da graça, hein? A salvação é o começo, porque uma vez que nós reconhecemos que Ele nos salvou, agora, como salvos, nós vamos viver e praticar as boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para nós andarmos nela. E o que a religião criou? Uma imagem
de um Jesus raquítico batendo na porta do coração, o homem deixando entrar, o tal do livre-arbítrio para a salvação. Eu não sei como essa expressão, porque isso não está na Bíblia. Isso é um fundamento que acaba se chocando diretamente com a soberania de Deus. E isso macula a unidade do corpo e a autoridade da igreja. E aí tudo que nós estamos aqui refletindo, né, bispo? Aquela palavra que diz, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, quando a gente fala da graça de Deus, eu acho que é maravilhoso, é algo assim que é confortante. Tem pessoas que às vezes ficam desconfortáveis com isso, né? Por isso que a gente costuma dizer que graça de Deus é por revelação, né, Bispo Feliz? Então, não é uma coisa que é por persuasão, não é por lógica, não são por raciocínios bem construídos, né? É por revelação, né? Então, a gente lê a palavra, né? Quantas pessoas passam pela Bíblia Sagrada, está escrito que nós somos predestinados. A pessoa lê e ela não, parece que não consegue ler, não consegue entender, né? Então, quando o irmão fala disso, né, é a velha discussão, né, do livre-arbítrio, né, onde o poder da salvação está na mão do homem e não nas mãos de Deus. Quando a gente fala da graça de Deus, soberania de Deus, ao contrário, né? Então, o poder da salvação sempre esteve nas mãos de Deus. E ele, por nos amar tanto, nos amou de tal forma que ele nos escolheu, né? Então, quando eu disse sim, é porque eu estava dentro dos planos de Deus. Quando o irmão entrou numa igreja, não foi a sua mãe que colocou você lá dentro, é porque aquilo fazia parte do plano de Deus, né? Então, veja, é olhar o mesmo assunto de duas óticas, né? Uma que a gente coloca esse fundamento, né, esse poder na mão do homem, e a outra forma, que é a forma como o nosso ministério vê, né, esse poder, essa autoridade está nas mãos de Deus, né? E só para concluir esse ponto aqui, ô Bispo Feliz, é que eu vejo que as pessoas generalizam demais, né? E às vezes a gente tem que fazer alguns apontamentos para ajudar as pessoas a entender. Quando fala de salvação, meu irmão, minha irmã, que está conectado conosco, que vai passar aqui nessa live depois, salvação ela é exclusiva, né? A soberania de Deus, ela é exclusiva para a salvação, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, nós não acreditamos no livre-arbítrio, nós não acreditamos no livre-arbítrio para a salvação. Agora o irmão quer atravessar a rua, né? Talvez eu não sei como é que tá. Rio de Janeiro costuma ser quente, né? O irmão vai escolher um picolé de chocolate, ou de lá. Isso aí, Deus não vai perder o tempo dele para discutir isso aí com você. As pessoas ficam revoltadas, não, porque eu não sou um robô na mão de Deus. Você quer atravessar a rua, meu irmão? Você pode atravessar a rua. Você vai escolher a mulher que você vai casar, isso é responsabilidade sua, né? Você vai tomar um picolé, isso é problema seu. Você vai gastar teu dinheiro, isso é uma decisão sua. A soberania de Deus, né, e esse poder está especificamente em relação ao quê? À salvação. No que tange à salvação, eu não tenho poder, autoridade alguma, nunca tive, nunca terei, né, nunca tive, não tenho e não terei. Né? Então, queria fazer só circundar um pouquinho esse raciocínio, que eu vejo as pessoas, não pode tomar seu sorvete, atravessa a rua, vai fazer uma viagem. Agora, quanto à salvação, não. A salvação está nas mãos de Deus. E essa questão do fazer, né, dos frutos, vamos lá pensar nesse fundamento de uma vida frutífera. Aquela figueira, né, que foi cortada por não estar dando fruto, ela havia sido plantada num local junto a oliveiras, né? Então, nós percebemos aí algo interessante. Por quê? As oliveiras, elas são mais sensíveis, né? A terra, para elas, não pode ser qualquer terra. Diferente da figueira. A figueira é quase, enfim, uma amendoeira aqui no Brasil, que em qualquer lugar você tem e está ali dando fruto, né? Então, a figueira não precisa de muito mimimi, né? A oliveira não. A oliveira ela tem que ter uma terra preparada, enfim, temperatura, clima, tudo.
Então, se você tem uma figueira plantada ao lado de oliveiras, mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda para ela frutificar. E aquela figueira, diz a parábola, que ela não estava frutificando. E o que aconteceu com ela? Foi dada uma segunda chance, uma terceira chance? Vamos orar para que a raiz da oliveira comece, não, da figueira comece a produzir. Ela foi cortada e lançada fora. Por quê? Porque ela não estava cumprindo o propósito para o qual ela foi plantada, mesmo com todas as condições favoráveis. Aqui tem uma revelação. Porque se nós trouxermos isso para outra parábola do joio e do trigo, usando aí parábolas do Senhor Jesus nos dias da sua carne, o joio é plantado junto com o trigo, o inimigo vem durante a madrugada, planta o joio, e depois você só consegue discernir o que é um, o que é outro, depois que cresce. E aí você separa um do outro, o joio é para ser lançado no fogo. Isso. O trigo vai ser aproveitado. E aí nós vamos ver que existem várias situações em que o Senhor Jesus, sem dó nem piedade, desculpe aqui a expressão, ele faz uma segregação de uma maneira muito firme. Ele vira para os doutores lá da lei, sabedores, né? E tudo, autoridades eclesiásticas da época, ligadas ao império, ele vira para os caras e diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Como assim? Um nome do a botar o dedo, né, na cara dos aqueles que deveriam estar ensinando, estão aprendendo e estão recebendo esse tipo de exortação. E aí nós vamos entender que desde lá do princípio, quando o Senhor Jesus estava lá, o Senhor Jesus é Deus, estava lá, depois da criação, Adão e Eva consumaram o pecado, consumindo o fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal. Houve ali um fenômeno com a serpente. Gênesis vai dizer, né? Que Deus colocou inimizade entre o teu descendente e a tua descendente, ou seja, a descendência da serpente e o descendente de Eva, que é Cristo. Ali aconteceu algo, sucedeu algo, que da mesma forma nasce um que é abençoado e outro que é amaldiçoado. Caim e Abel. E a religião vai dizer que Caim teve a chance de não fazer isso. Caim, ele simplesmente se envaideceu, porque Deus se agradou mais de um do que de outro. Mas a palavra vai nos mostrar que Caim era do maligno. Caim era filho do diabo. Então existem filhos do diabo, existem árvores que não dão fruto, existe o joio e existe o trigo, existem os filhos de Deus. Existem duas sementes na terra. Resumindo, meu bispo, que o irmão entende tão bem dele, como transmitir isso ao povo de Deus nesse tempo? Graça para a nação, buscando essa unidade. Hein? Eu acho que falta, às vezes, né, as pessoas compreenderem o ponto que está por detrás de todos esses posicionamentos, né? Que é a soberania de Deus. Eu acho que quando não se entende a soberania de Deus, tudo que for colocado, né, ou for exposto, ou for posicionado, fica um pouco mais difícil, né? Porque quando a pessoa discorda, ela acredita no livre-arbítrio para a salvação, veja, ele é totalmente oposto à soberania de Deus, né? Quando você atribui o batismo nas águas, o batizar nas águas como o ato que consuma a salvação, isso é contrário, né? Tira o poder daquilo que é o que está por detrás disso tudo, né? E fundamenta que é o quê? Soberania de Deus. Então, eu acho que uma coisa que o povo precisa compreender melhor, né? O que é a soberania de Deus? É compreender que Deus é um Deus soberano, né? Quando a gente faz analogias, né? Você vai lá para a Idade Média, quem gosta de histórias, né? Eu estou aqui só pontuando de forma genérica, mas lá um soberano, como é que era chamado um rei, né? Lá do Egito, soberano. O que aquela pessoa falasse,
Um homem que veio do pó e para o pó voltará ou voltou. O que aquela pessoa dissesse era lei, tinha que ser cumprida. Você era chamado, inclusive, né, alguns países aí, né, inclusive da Idade Média, ou que remontam a antes era soberano. Então, quando você traz isso para Deus, né, que é o Criador do céu, da terra, do universo, tudo que há, e você diz assim, olha, eu entendo que Deus é soberano. Bom, se acomodar esse entendimento, meu Bispo Feliz, que eu acho que carece, né? As igrejas, as nossas, a gente já prega isso, né? Ou sempre volta nesse aspecto. Eu acho que as pessoas terão mais facilidade de entender outros fundamentos, né? Porque se eu entendo que Deus é soberano, a partir disso, então, aprove a Deus colocar duas sementes sobre essa terra. Mas eu não acho justo, eu acho que não é certo. Mas peraí, meu irmão, vamos voltar. Deus é soberano ou não é? Soberano. Então, você ouça a conversa, né? Mas, entendeu? Você vê, quando você coloca como ponto de partida, né, o entendimento que Deus é o que ele é, soberano, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, né, como diz a Bíblia Sagrada, mas de Deus de exercer a sua misericórdia. Quando você coloca nesse ponto e as pessoas entendem a partir disso, eu acho que ajuda muito, né, a entender, e eu, como filhote de saudosa Bispa Solange, né, a gente até brincava que era o apóstolo de saia, né? Então, ela, como uma mestre da palavra, sempre batia muito nesse ponto. A soberania de Deus não é um posicionamento de tirania, muito pelo contrário, é um posicionamento de amor. Você imagina que Deus foi tão soberano, que ele não permitiu que eu ou você titubeasse nas nossas decisões. Ele já escolheu esse ponto por nós, né? Já determinou esse ponto por nós, que é que seríamos salvos. Como isso aconteceu, quando aconteceu, esses foram os caminhos, né? Dentro do grande plano de Deus. Então, quando fala soberania, é um amor de Deus, né? Isso enche meu coração de alegria, saber assim, Deus me amou de uma tal forma que ele me predestinou, ele me escolheu, ele me elegeu, né? Ele me transformou um filho eleito desde antes da fundação do mundo, me deu oportunidade de eu falar, quero, não quero, vou acertar, vou errar. Não, né? Então, eu acho maravilhoso. Eu acho que esse ponto aí é o que as igrejas, né, no geral, carecem. Elas colocam a soberania na mão do homem. Na mão, de novo, num copo d'água, ungido, né? Num bactério, nas mãos de um pastor, né? E aí a coisa vai degringolando, né, Bispo Feliz? E quando a gente não perde esse ponto de vista, Deus é soberano. Deus é soberano. Tá? Deus é soberano. Deus é soberano. Amém. Amém? E essa firmeza, né, que esse apostolado traz a respeito dessa firmeza da fé, né, é tão contundente que um pouco de fermento, né, leveda toda a massa. Houve mudança de lei, houve mudança de sacerdócio, não é mais Moisés, agora é Cristo, então nós vamos servir ao ressuscitado. E aí a gente começa a entender, né, melhor essa revelação do processo da graça que se manifesta em nossas vidas e que se desenvolve em nossas vidas de uma maneira intensa. E muitos ainda dizem, né? Se é assim, já que tudo é por soberania de Deus, eu posso fazer o que quero. O irmão já citou, né, a permissividade de algumas pessoas que acabam pensando dessa forma. E, então eu vou fazer o que eu quiser porque eu vou ser salvo de qualquer maneira. E Paulo vai repreender quem pensa assim, porque nós não podemos usar a liberdade como ocasião de libertar. Isso tudo é maravilhoso. Agora eu queria trazer um ponto, talvez dentro do pouco tempo que nos resta, passa rápido lá, uma reflexão. Vai controlando aí, que você sabe que se a gente deixar, vai ficando até meia-noite aqui, pessoal. Vai ter vigília da graça aqui. Vai controlando o tempo aí. Tá tudo. Meu amado, conhecemos, já citamos vários
fundamentos da graça, entendemos que esses fundamentos são necessários serem resgatados, serem pregados e vividos. Entendemos que essa unidade do corpo de Cristo tem que passar por essa revelação desses fundamentos para que esse amor traga o crescimento que Deus quer e não uma competição e não um corpo mal ajustado. E assim a autoridade da igreja, e assim nós vemos a nação sendo influenciada por tudo isso. Amém. Glórias a Deus por isso. Esse é a última reforma protestante, e esse é o grande avivamento, é o tocar a trombeta. Está tudo encaixado aqui. Agora, meu amigo, eu conheço pessoas que têm esse conhecimento, que têm essa noção, que leem a palavra, que sabem as referências, que sabem discernir entre Antigo Testamento, Novo Testamento, sabem acessar as cartas, as epístolas, os livros, né, de Mateus, Marcos, Lucas, enfim, todo o contexto bíblico. Pessoas que oram, pessoas que louvam, pessoas que semeiam, pessoas que participam da ceia do Senhor, enfim, que estão em comunhão. Mas que ainda assim, existe algo como se estivesse frio dentro dela. Algo como se houvesse uma superficialidade de um relacionamento, uma superficialidade relacional com Deus. Algo muito protocolar, algo muito substancial. A pessoa vai, está ali, serve, adora, cumpre princípios, etc. Mas que ela está ainda... falta algo para que essa vida seja totalmente tomada e conduzida somente pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria trazer para o irmão a revelação da graça sendo pelo conhecimento da letra e a revelação da graça sendo pelo conhecimento da letra da verdade, acompanhado da redenção. Sim. O que é a redenção? É nós entendermos isso tudo e trazermos isso tudo de verdade para a nossa vida diária. Dependemos totalmente do Senhor. Não somos nada, temos tudo nele porque ele nos fortalece. Somos de barro. Se não for a excelência do poder deste Deus em nós, o que seria de nós? Por quê? Muitas pessoas, quando têm acesso a este conhecimento, parece que se sentem um pouco acima do bem e do mal, e muitas vezes esse chamado a se prostrar, a se render, a se humilhar, a buscar e a obedecer continuamente a palavra, parece que fica em segundo plano, porque já existe uma certa autossuficiência. Não sei se eu estou sendo claro para o irmão, mas o amado conhece, já se deparou com pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Parece que está faltando um avivamento dentro desta revelação para que haja a verdadeira redenção e aí sim a união. Você sabe que o que o Amado está colocando me faz pensar assim, Bispo Feliz, a gente fala isso no nosso ministério, né? Com bastante amor, né? Com bastante cuidado, mas com bastante clareza, né? A salvação, ela é individual, né, Bispo Feliz? Quando eu falo que ela é individual, é que ela é algo que só pode ser cuidado de cada um de per si, né? Uma coisa é eu fui chamado por Deus, ouvi a palavra, né? Porque eu sou escolhido, eu tenho o dom da fé, né? Então eu posso crer, né? Por isso que a graça faz essa referência. Mas a partir desse momento inicia-se um processo que a Bíblia chama que a gente tem que desenvolver a nossa salvação, né? Então veja, inicia-se um processo de caminhada que ela é
E é interessante, né? Porque ela é conjunta, porque nós fazemos parte de um corpo, né? Aqueles que estão aqui, amados, né? Vocês aí da região dos lagos que vão ser privilegiados com uma nova igreja maravilhosa, estou até vendo aqui pela fé, né? Talvez estão neste momento online, né? Mas, irmãos, queridos, quem for passar aqui, né? Igreja é para estar na igreja, né? Então, existe uma coisa que é muito interessante. Deus designou que haja igreja, que haja comunhão, esse ajuntamento solene, essa Assembleia dos Santos, e ao mesmo tempo que estamos no corpo, estamos num conjunto, né, fazemos parte de uma família espiritual, a salvação de cada um de per si é individual, é única, é responsabilidade de cada um. Então, quando o irmão faz essa referência, né, de como talvez ande, né, muito o meio evangélico hoje, eu fico pensando nisso, sabe, Feliz, que há um trabalho que é individual, a igreja ensina isso, né? Mas depois ele é um trabalho, um esforço individual de cada um de per si, de crescer no relacionamento com Deus, de ter vida de oração, né? De meditar na palavra, de fazer o seu devocional, né? De ter um exercício da boa confissão bíblica diária. Veja, né? Quando essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, eu acho que esse esfriamento, essa pseudo-soberba, né? Ou até, às vezes, né, infelizmente, é um posicionamento até meio independente, altivo, de Deus, elas acontecem porque esse trabalho que ele é individual, eu não posso fazer pelo irmão, o irmão não pode fazer por mim, eu não posso fazer pela minha esposa não pode fazer pela minha filha, é cada um de per si, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, desenvolvendo a sua salvação, né? Que é esse caminho de crescer, de relacionamento com o Pai. Então, eu penso que esse que é o ponto, sabe, Feliz? O restante fica meio, realmente, como meu irmão colocou muito bem, protocolar, né? Eu vou na igreja, bato meu cartão, sento lá, ouço a palavra, vou embora, amém, dizimo, oferto, isso é uma parte da nossa vida, mas tem uma que eu estou insistindo aqui nessa minha exposição, que ela é individual, ela é pessoal, ela é intransferível, né? Salvação é individual, meu irmão. É você com Deus, né? Não estou colocando em questionamento que você vai perder a tua salvação, mas esse desenvolvimento, né? Esse viver a graça sobre graça, isso é individual. É se eu não fizer por mim, quem vai fazer por mim? Né? Eu posso ser um crente protocolar, né? Como eu acho que, infelizmente, esse nosso século tem muito, né? Muitas pessoas dentro de igrejas, mas o seu relacionamento pessoal, individual, íntimo, diário, né? Com Deus, às vezes de uma nota de 1 a 10, está 1, 2. E isso tem que ser um motivo de desconforto, né? Porque nós não podemos aceitar de bom grado uma família, por exemplo, que tem acesso a essa revelação, a essas revelações, a esses fundamentos, vivendo em desajuste, onde o marido trata mal, a esposa trata mal, onde os filhos totalmente contrários. Peraí, se existe algo que precisa ser tratado, e esse tratamento, como o irmão bem disse, salvação é individual. Eu não posso crer pelo meu irmão, eu não posso ofertar pelo meu irmão, eu não posso adorar a Deus pelo meu irmão, mas eu posso interceder por ele, eu posso dar a ele e dizer: nós somos um em Cristo. Nós estamos debaixo de um mesmo propósito de salvação e de manifestação do reino, de andarmos em unidade, uns mais avançados, outros menos, e aí toda essa individualidade, desenvolvimento da salvação, vai trazer, por meio da redenção, a comunhão. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Nós sabemos quem somos nele e ele em nós, ou seja, é uma parceria, né, perfeita, para conectar uns aos outros, e aí sim a unidade, né? Pelo amor. Então, esse esfriamento que está acontecendo nesse último tempo, bispo, é
a confusão que muitas pessoas fazem da responsabilidade que elas têm que desenvolver a sua salvação, nesse momento, ao invés delas transbordarem das virtudes, dos princípios, para se conectar e para conectar mais pessoas, fazendo discípulos, né? E pregar, nós não sabemos quem são os eleitos, hein? Nós vamos pelo fruto, nós vamos pregar, nós vamos testemunhar e nós vamos conectar pessoas pelo amor. Mas aí quando essa responsabilidade, que é individual, se transforma em individualismo, egoísmo, eu vivo o meu evangelho da minha forma, eu saio da minha casa, vou na minha igreja, cumpro os meus princípios, conheço o que eu acho que eu tenho que conhecer e volto e continuo vivendo a mesma coisa. Nisso não tem avivamento. É verdade. Nós precisamos entender que uma fala do nosso apóstolo, nós já estamos aqui nos momentos finais, uma fala do nosso apóstolo que me chamou muito a atenção no início do ano, quando ele trouxe a revelação para o ano de 2022 do grande avivamento. Ele falou que a necessidade que existe da busca da unidade, de nós trabalharmos em prol da unidade. O irmão deve se lembrar. Né? Ele até chegou a citar. Olha, vamos fechar um estádio e vamos chamar todos os líderes das igrejas e vamos nos unir. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar. Eu creio. Olha aí, a profecia se cumpre. Uma vez que isso não sucedeu da maneira como foi direcionada profeticamente pelo Senhor, a igreja continua ainda vivendo essas divisões, essa falta de redenção, ou um esfriamento, ou eu sei, você não sabe, ou qualquer outro tipo de coisa que vai esfriando as relações, pronto. A igreja perde a autoridade, não anda na autoridade que Deus deu, perdeu um pouquinho do foco na visão durante o processo, e aí Deus permite coisas para que este avivamento venha, trazendo os fundamentos, trazendo a responsabilidade individual, mas não para o individualismo e egoísmo, mas para a conexão do corpo em prol desse amor. Eu me tremo, meu bispo, porque, olha, eu tenho experimentado isso a cada dia, porque na nossa caminhada, a gente percebe que muitas vezes Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para estender uma destra de comunhão. Muitas vezes quem você poderia estar do teu lado te dando um suporte, essa pessoa, por algum motivo, vai embora da igreja, não volta mais. E outra pessoa, de outra até denominação, com essa visão, inclinado o coração para a unidade do reino, vai estender uma destra de comunhão e vai confortar o nosso coração dentro dos propósitos dele. Deus é maravilhoso, né, meus filhos? Deus é maravilhoso. E olha, uma coisa que a gente tem que ter, né? Falo aqui especificamente a líderes que estão nos ouvindo, que passarão por aqui, e eu sei que é difícil, né? Por isso a nossa fé, por vezes, é testada, né? Nós estamos aqui numa caminhando aí para 19 anos de trabalho, né? Entender uma coisa que também a gente aprende com as autoridades do nosso ministério. A obra é do Senhor, né? Então, é um negócio que nós temos que ter responsabilidade, né? Como temos, né? Acho que temos aí um orgulho santo de ter um corpo ministerial, a sua grande maioria, pessoas tementes, pessoas responsáveis, né? Cada um com a sua realidade local, mas eu acho que todos nós temos esse entendimento, a obra é do Senhor, né? E não é porque é do Senhor que a gente, né, não se preocupa, não se envolve, né? Por vezes, né, não fica, sofre uma aflição que está na nossa carne, obviamente, mas eu sempre faço exercício, ó, meus felizes, a obra é do Senhor. Eu tenho que fazer o meu melhor, né? A parte que Deus me designou, tudo aquilo que Ele colocar nas minhas mãos, fazer da melhor forma, mas a obra é do Senhor. Então, quando o irmão traz esse testemunho, né, ou esse relato, ou essa situação já vivenciada, é maravilhoso, né? Porque, mais uma vez, confirma isso. Deus é bom, né? Deus é tremendo. E por quê? Porque a obra é dele. A obra é dele. E porque nós estamos aqui disponíveis para aprender com ele, crescer nessa graça, nesse conhecimento maravilhoso. Vou terminar, amado, a minha fala aqui com 3 momentinhos rápidos. O principal deles, 2 Coríntios 1:12, eu gostaria de deixar como texto final aqui, porque a nossa glória é o testemunho da nossa consciência.
de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, né? É essa verdade que nos norteia em todo esse processo que nós falamos. E também, Bito, rapidamente, compartilhar, porque durante as lives nós temos observado a participação de irmãos. Eu tenho estimulado muito. Olha, se no seu coração alguma palavra, coloque na live que nós vamos falar. Então, eu não posso deixar de citar aqui, primeiro, a irmã Dora Karpinski. O irmão... É daqui da região de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Ela diz assim: a graça de Deus me ensinou, me capacitou a desenvolver a minha salvação, a minha fé em Cristo Jesus. Somente Jesus faz. Somente a fé em Cristo que nos dá a certeza das promessas da palavra de Deus. Amém, irmã Doraci, por essa mensagem que está agora chegando ao mundo inteiro também. E a última participação, nós escolhemos sempre algumas mensagens aqui para compartilhar também na live, dos irmãos durante a ministração. O nosso diácono João Góes, que é o meu sogro, lá de Araruama, está dizendo: a vida está cada dia mais difícil de viver, totalmente voltados aos mandamentos de Deus. Principalmente os líderes evangélicos, pois em vez de se unirem cada vez mais, se distanciam para proveitos próprios. Olha, está sendo aqui forte. No passado, o rei Constantino assinou um decreto a favor do cristianismo, com o fim da perseguição religiosa. Nada mais era que interesse pessoal e político. Hoje estamos vendo nas igrejas as mesmas coisas. Os políticos interessados em poderes estão trazendo os líderes das igrejas para se unirem a eles, pois assim os evangélicos seriam influenciados a participarem de manifestações, ao invés de estarem totalmente voltados a Deus. Muitos estão se distanciando de Deus e, em vez de orar, ler a palavra, passam o tempo todo ligado a redes sociais, através do celular, ouvindo notícias sobre acontecimentos políticos. Muitos estão se sentindo ansiosos, preocupados com o que acontecerá. Esquecem totalmente do que Deus nos ensina através da palavra. Cadê a fé? A verdadeira e única certeza de estarmos tranquilos em relação ao que nos foi ensinado através da verdadeira palavra de Deus. Olha, nós vamos precisar de uma outra live para discernir que é uma grande realidade. Eles estão hoje, grande parte, vivendo debaixo de uma ansiedade, né, provocada por esse cenário, e nós temos que resgatar os fundamentos para que isso se harmonize com o fruto do Espírito. Mas o momento não é oportuno, né? Vamos aqui encerrar. E que bom que estamos aqui diante de participações, tendo pessoas com liberdade aqui de trazer as suas reflexões alinhadas com a graça. Bispo, eu louvo a Deus, porque o irmão é um luzeiro. O irmão é baluarte da verdade, o ministério que Deus colocou na sua mão, com a bandeira que o irmão tem levantado da graça e levado aí na região de Curitiba, junto com a sua esposa e família. Muito obrigado. É uma referência para a minha vida, para essa igreja, e eu creio que o Senhor vai acumulá-lo cada vez mais de sabedoria, de bênção, de autoridade e de desígnios perfeitos para que se cumpra de acordo com a vontade dele, porque é obra dele. Eu amo a sua vida, a sua família, e deixo aqui a minha palavra sincera de gratidão a Deus e, mais uma vez, o pedido ao bispo de oração e depois as suas considerações finais. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, mais uma vez, bispo Felício, quero agradecer pelo convite, né? Conte sempre conosco, tá? As agendas corridas, né? A gente sempre vai encontrar um tempinho, um encaixe, né? Porque o que alega meu coração é servir ao Senhor, né? Então, eu, minha esposa, nós hoje não nos dedicamos mais ainda à obra por uma questão daquilo que são os afazeres do dia a dia, mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, foi um prazer participar, saudade de todos aí, né? Do Rio de Janeiro. Um beijo grande a toda a igreja, né? Cristo Vive da região dos Lagos. De novo, muito feliz com a vitória de vocês, com mais esse passo, né? É maravilhoso, né? E eu tenho certeza que vai ser mais um passo dentre tantos, né, que vocês darão nessa região aí para a honra e glória do nosso Deus. Eu tenho certeza disso, tá bom? Fazer um merchanzinho aqui bem rápido, ó. Lembrar desse livro aqui do nosso apóstolo. Você sabe que nosso ministério, nós temos um apóstolo, um dirigente, né? É o fundador do nosso ministério, que é um escritor, né? Então, ele tem vários livros. E esse livro aqui, meu irmão, minha irmã, pode te ajudar
a compreender muito, né? Tudo aquilo que a gente está conversando ao longo dessas lives aqui, que são as doutrinas da graça de Deus. Obviamente, este é um livro, né, que está recheado da Bíblia Sagrada, que deve ser acompanhado com a Bíblia Sagrada. É uma coisa que nós defendemos sempre, né? Confira coisas espirituais com coisas espirituais. Então, eu queria só lembrar aqui, né, que nós temos isso na nossa biblioteca. Aí, eu tenho certeza que na região dos lagos também você pode encomendar. E é um livro que vai edificar muito a sua vida e vai te ajudar a estudar ainda mais tudo aquilo que a graça de Deus tem nos ensinado. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento, então? Vamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite bendita, abençoada. Ó Pai, cremos, Senhor Jesus, que a tua palavra foi revelada mais uma vez. Cremos, ó Pai, que a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que a tua palavra ela ilumina os olhos espirituais, ela ativa a nossa mente, que é a mente de Cristo, Pai, para que nós, como filhos de Deus, escolhidos, eleitos, predestinados, Senhor Jesus, separados desde antes da fundação do mundo, possamos compreender cada dia mais, Senhor, a tua vontade, Senhor. E nós nos alegramos porque a tua palavra diz que a tua vontade, Senhor, ela é sempre boa, ela é sempre agradável, Pai, ela é sempre perfeita, Jesus. Ó Pai, nós entramos no teu descanso, Senhor, para essa semana, ó Pai, para esse final de mês, Senhor Jesus, para esses últimos dias, ó Pai, deste ano, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus soberano, justo, fiel e verdadeiro. Pai, nos alegramos, Senhor Jesus, e sabemos que somos os teus filhos, Senhor. Fazemos parte do teu povo. E eu louvo a ti, Senhor, pela vida, Senhor, do meu irmão, Bispo Feliz, da Bispa Renata, Senhor, de toda a sua família e deste ministério maravilhoso, Senhor, que o Senhor mesmo levantou nessa cidade, Senhor, na região dos lagos. Que seja o Senhor mesmo a dirigir este povo, Senhor, em perfeita vitória, no nome de Jesus. Amém. Glória. Glórias a Deus. Muito obrigado, meu bispo, mais uma vez. Receba o meu abraço apertado, caloroso e saudoso a todos que passaram aqui por essa live, que vão passar. Nossa gratidão ao Senhor com alguém essa mensagem. Quinta-feira estaremos ligados, né, bispo? Ouvindo as nossas... Vamos juntos, vamos ficar na torcida. Vai ser uma bênção poderosa. Uma noite feliz, meu bispo, sono dos justos. Mais uma vez, gratidão, conte com a minha vida sempre. Amém? Estamos ligados. Graças e paz, abençoado. Graças e paz. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Amém. Deus é bom.